A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo de número 11, onde Paulo vai dizer: Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão à impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhes pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Glorificado seja o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo dias muito difíceis. Eu sempre digo isso, que nós estamos precisando urgentemente de uma reforma no nosso país, uma reforma no meio protestante, no meio cristão. As pessoas estão pervertendo o evangelho. Estão fazendo como Himeneu e Fileto, que eram dois gnósticos, que estavam provavelmente pregando, dizendo que a ressurreição era apenas alegórica, que era só espiritual. Então estava corrompendo algumas pessoas com heresias, coisas que o próprio apóstolo João, na sua carta, no seu evangelho, ele vem combatendo isso. João, iniciando o seu evangelho, ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, afirmando quem era Cristo, quem era Jesus. Paulo, ele vai dizer que fiel é essa palavra que é fiel e é digna de toda aceitação, palavra verdadeira. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós vemos coisas terríveis, irmãos. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e terão comichões nos ouvidos. Olha só que coisa terrível. Aqui, no 1 Timóteo, capítulo 3, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Olha só que coisa terrível, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão transformando o evangelho de Jesus Cristo em um outro evangelho. Ou seja, as pessoas estão pregando um outro evangelho. É muita coisa estranha. As pessoas brincando com os dons espirituais. Então, vemos aí profetas online, as pessoas fazendo live e brincando com o dom de profecia, brincando com as coisas de Deus, Isso virando chacota na boca das pessoas. Deus está me revelando aqui, faz um pix, ou faz um live aí, faz um ok, eu não sei o quê. Gente, as pessoas brincando, você chega nas igrejas, as pessoas dançando, as pessoas fazendo show no meio da igreja, dizendo que é o Espírito Santo, dando cabeçada em pilastra, entendeu? Se jogando no chão, umas coisas assim que não edifica nada, minha gente.
O que isso vai trazer de edificação para a igreja? As pessoas brincando, guerrinha de línguas, né? Eu falo daqui, você fala dali. Que coisa terrível. Um monte de heresias entrando na igreja. Igreja não se fala mais, não se prega mais sobre pecado, não se fala mais sobre inferno, não se fala mais sobre conversão, não se fala mais sobre santificação, sobre renúncia. É um evangelho superficial sendo pregado, é um evangelho humanista, é um evangelho motivacional. Onde nós vamos chegar? Onde é que nós vamos chegar? O número de pessoas desigrejadas tem aumentado muito. Aí alguns pastores vão dizer, não, mas são pessoas rebeldes que não querem compromisso com a igreja. Pode até ser, mas a grande maioria, eu posso dizer que a grande maioria, ou boa parte dessas pessoas, são pessoas que olham para as igrejas hoje e não vê mais credibilidade nessas igrejas. Igrejas evangélicas que se diziam sérias, né, de conversões aí sérias, ou pelo menos no passado eram sérios, hoje estão aceitando de tudo. É movimento disso dentro da igreja, a igreja abraçando, é movimento daquilo, e pode vir porque Jesus é amor. Jesus não te condena. Jesus disse, vinde a mim e fique como está. É o evangelho que está sendo pregado. E Paulo, ele recomendando a Timóteo, ele vai dizer, nos últimos dias, o Espírito diz expressamente à igreja que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Estamos vendo aí a realidade. Pastores que não se falam, pastores que não se relacionam entre si. 4, 5 igrejas no mesmo bairro, os pastores nem se conhecem. Igrejas não fazem nenhum trabalho juntas para glorificar o nome do Senhor. Guerrinha, briga de poder dentro das igrejas. Briga por salários, né? Eu vou para ali, vou para aqui, aqui está pagando melhor, então eu vou mudar de igreja, eu vou para ali, vou para aqui. Tudo pensando no poder, né? Ninguém quer ir para uma igreja simples, ninguém vai. Hoje é um status. As igrejas simples ficam aí, os missionários. Eu sou testemunha disso, que eu ajudo alguns missionários e tenho contato. Alguns missionários abandonados nos interiores aí do nosso país, e pastores brigando, se gladiando por posição nas igrejas centrais, e esses pastores que estão lá recebendo uma miséria, uma esmola, enquanto pastores nas grandes cidades, salários absurdos, alguns chegando até 150 mil reais por mês. Esse é o evangelho que está sendo pregado. Aí as pessoas olham que testemunho que essas igrejas estão dando. Que testemunho que esses homens estão dando. Que testemunho que essas denominações estão dando. As pessoas olham e falam assim, é para essa igreja que eu vou fazer parte? É esse povo aí que diz que é crente? Esse povo aí que diz que são representantes de Cristo aqui na terra, são seguidores de Cristo. Quando nós falamos que somos cristãos, meus irmãos, nós estamos dizendo que somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos cristãos, nós somos iguais a Cristo. Será que Jesus se comportaria como vem se comportando a igreja? Igreja se corrompendo, pastores corrompendo igrejas, transformando igrejas em clubes, transformando igrejas em clubes motivacionais. Esse é o evangelho que tem sido pregado. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, interessante que o apóstolo Paulo, ele, tanto na primeira carta como na segunda carta, ele vem relatando essas coisas. Revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para nós entendermos o evangelho de Jesus Cristo. Por isso essa recomendação, no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, manejar bem esta palavra para compreendermos e identificarmos as heresias que estão sendo pregadas por aí. Nós precisamos ser como os bereanos. As igrejas estão contaminadas com Emineu e Filetos por aí. Contaminada de gente introduzindo heresias dentro da igreja.
transformando as verdades de Deus, ou melhor, querendo transformar as verdades de Deus em mentira. Trazendo para a igreja uma nova interpretação das Escrituras. E nós, servos e servas do Senhor, o que temos feito? Os irmãos me desculpem, mas eu vou falar uma palavra dura aqui agora. Tem muito crente covarde, muito crente que não abre a boca para nada, é frequentador de igreja, vai aos domingos, assiste o culto, cruza os braços, as coisas acontecendo ao redor dele, ele não fala nada, ele não faz nada. Que cristão é você, meu irmão, minha irmã? Você foi chamado para isso? Você foi chamado para proclamar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma ordenança para mim e para você. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é confrontar os hereges, é confrontar o pecado, é não se conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu e você temos feito para podermos impedir que essas heresias entrem dentro de nossas igrejas? Pessoas que se dizem cristãs com comportamento terrível, se vestindo mal, se comportando mal. Frequentadores de igrejas. Nós temos uma geração de frequentadores de igreja. As pessoas ainda não entenderam que ser cristão é um estilo de vida, é um processo, é vida. Você tem que ser cristão fora da igreja principalmente. A igreja é um local de reunião, de adoração. É bom, agradável que os irmãos estejam em união. Mas o evangelho ele tem que estar impregnado dentro de você, na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua caminhada, nos seus relacionamentos. No seu modo de falar, no seu modo de vestir, no seu modo de se comportar. Será que Jesus está se agradando da maneira que eu e você, que nós nos comportamos diante da sociedade e até diante da igreja? E é isso que Paulo está dizendo. Cuidado com esses Emineu e Filetos que tem por aí. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar. No versículo 22, Paulo vai dizer: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Que possamos, meu irmão, minha irmã, exalar Cristo na nossa vida, na nossa conduta, no nosso comportamento. Porque haverá tempo, e nós já estamos vivendo esse tempo, muitos estão se apostatando da fé. Haverá tempo, meu irmão, minha irmã, sou capaz de dizer isso, que haverá tempo que nós vamos olhar para as igrejas e nós não vamos mais ver Jesus Cristo sendo pregado. Haverá tempo em que nós, mais do que nunca, precisaremos ser cristão, precisaremos viver individualmente uma vida cristã. Porque quando nós olharmos para o que está sendo pregado, quando nós olharmos para o que está sendo ministrado por aí, nós vamos observar que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E muitos, ao invés de trazer as pessoas para Cristo, estão distanciando as pessoas cada vez mais de Cristo. Sabe por quê? Porque estão pregando um evangelho em que as pessoas vêm para a igreja e continuem como estão. Tem pastores aí até defendendo a legalização da maconha. Isso é um absurdo. Tem pastores descumprindo completamente as Sagradas Escrituras. E alguns querendo até reinterpretar as Escrituras. E você, o que tem feito? E você, está de braços cruzados ou você tem se manifestado? Ah, mas eu não posso falar porque senão, vou ficar mal. Então, infelizmente, você não foi chamado por Cristo. Porque aqueles que foram chamados por Cristo foram chamados para confrontar o pecado. Foram chamados para não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e nos dando graça para podermos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, dando-nos este entendimento de que nós precisamos, mais do que nunca, ser um seguidor de Cristo. Precisamos ter o espírito do apóstolo Paulo, firme na nossa palavra. Não abrir mão dos nossos princípios, daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.